mas assim que acabar essa aula eu vou fazer isso, tá bom? Então a gente disponibiliza essas duas aulas iniciais, tá certo? Para que vocês fiquem estudando. Outra coisa, pessoal, a semana ficou bem corrida, né? Então a gente não conseguiu cumprir o nosso cronograma de preparação. Vocês tiveram muitas provas essa semana, eu também estava bem cansado, né? Eu acabei, a gente acabou adiando, né? Adiou por duas vezes. Na próxima semana, a gente vai tentar cumprir esse calendário, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu aviso a vocês. A aula presencial, que seria na sexta-feira, a gente pode combinar direitinho para marcar, assim, o meu horário melhor é na segunda ou terça, tá bom? São os horários assim que eu estou mais disponível. A partir de quarta já fica mais complicado, né? Ou então a gente pode deixar na sexta à tarde da semana que vem, a partir das 3 horas, então eu também estou livre, tá certo? É, a gente vai, depois eu vou organizar direitinho, colocar no WhatsApp, aí vocês falam lá, não, professor, esse dia não dá certo, esse dia dá, e a gente vai montando o calendário de acordo com a nossa disponibilidade, tá bom? Não precisa ser só de acordo com a minha disponibilidade, não, tem que ver vocês também, se determinado dia dá ou não, para a gente tentar ter o maior número de pessoas das equipes, tá certo? Pessoal, eu passei esse materialzinho para vocês, né, naquela aula que a gente ficou de dar, tá bom? Eu não sei se vocês resolveram, acho um pouco complicado, né, por conta da dinâmica, mas vamos resolver juntos hoje, né? Vamos tirar o dia só para a gente fechar essa parte de coordenadas geográficas, orientação, tá bom? Vamos lá. Quero que vocês acompanhem, que vocês anotem aí no material de vocês. A primeira questão foi a questão da Albrac, né? Ele disse assim: você já se perguntou onde fica aquele país lindo que apareceu no noticiário? Como chegar ao Parque Nacional da Chapada Diamantina? Meu amigo vai viajar para o interior do Mato Grosso. Onde fica? Basta olhar para o mapa e essas perguntas podem ser respondidas, né? Aí aqui ele vai dar uns pontos no mapa, tá certo? O ponto, deixa eu dar um zoom aqui. Então ele marcou o ponto, deixa eu ajeitar isso aqui. Então ele marcou o ponto A, o B, o C, D, E, F, G, H. E aí ele diz, pergunta para você dizer as afirmativas verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Em um acidente aéreo, vocês vão responder comigo. Tá dando para enxergar, né? Em um acidente aéreo, parte do avião foi localizada nas coordenadas de 20 graus de latitude sul. Cadê? 20 graus de latitude sul, né? E 30 graus de longitude oeste. Lembrando, né? As coordenadas geográficas, 20 graus de latitude sul e 30 graus de latitude oeste. Latitude, o ponto de referência é a linha do Equador e a longitude é o meridiano de Greenwich. Sendo assim, a provável indicação do local dos destroços estava no Oceano Atlântico. Então vamos lá, pessoal. A gente pega o mapinha, né? Então vocês sabem, ó, que aqui é o Oceano Atlântico, né? Aqui, ó. Aqui tudo é o Oceano. Vocês estão dando para ver aqui? Tá, né? Eu estou mexendo. Tudo é o Oceano Atlântico. Aí vocês têm as coordenadas. Então vamos fazer a indicação das coordenadas aqui. Então ele está. Cadê? Ele está. Vamos ver quem está entrando aqui. É a Stephanie. Bom dia, Stephanie.
Então ele está, pessoal, a 20 graus sul e 30 oeste. Então vamos lá, ó. 20 graus, 20 graus, né? Deixa, peraí. Pronto, ó. Então ele está 20 graus sul. Vamos lá, ó. Então aqui é o ponto 0 graus, né? Que é a linha do Equador, né? Então a linha do Equador está aqui, 0 graus. Aí você já traça, né? Como se fosse um sistema de cartesiano, né? Aí aqui é de 15 graus sul, aqui 30 graus sul, 45 graus sul e 60 graus sul. E vai até quanto? A gente falou lá naquele encontro passado. Vai até 60 graus? Não, não vai até 60 graus, não. Você lembra que nós falamos? As latitudes vão até quantos graus? É uma distância em graus da linha do Equador, né, de qualquer ponto em relação à linha do Equador. E essa distância em graus ele vale de 0 graus, né, que é a linha do Equador, até 90 graus. Tudo bem? Então, de 0 a 90 graus, pessoal, podem existir infinitas linhas, tá bom? Infinitos paralelos, né, como nós falamos, ou infinitas latitudes, de 0 a 90 graus. Então, imagina, aqui é um planisfério, né? Tá certo? Cadê? Poxa, esse negócio tá doido. Ó, então aqui é um planisfério, né? Ó, aqui é um planisfério. Então imagina, ó. Por que que é só de 0 a 90 graus, né? Por que que só forma esse ângulozinho aqui de 90 graus? Porque qualquer distância forma um ângulo máximo até 90 graus. Por quê? Porque se eu tiver desse lado do globo e eu pegar outra linha do lado do globo, eu vou estar na mesma latitude, ou seja, na mesma distância daqui para a linha do Equador, que é diferente das longitudes. As longitudes, que são essas linhas verticais, pessoal, se eu tiver desse lado aqui, se lembra que nós falamos, ó, se eu tiver a 40 graus leste, se eu der a continuidade, né? Não aqui, porque aqui vocês não vão conseguir compreender. Mas eu vou mostrar já já para vocês. Se eu continuar essa linha, eu vou estar lá no antimeridiano, que nada mais, nada menos é do que 180 menos 40 graus. Tá bom? Então, percebe, e já vou estar em outro hemisfério, em outra metade. As latitudes não. Se tu tiver de um lado do globo e continuar a linha, você tá na mesma latitude. A longitude não. Se tu continuar a linha, tu já mudou de hemisfério, não é mais a mesma longitude. Tá bom? Então, ela só vai de 0 a 90 graus. Eu vou mostrar, agora eu me lembrei de uma forma de mostrar para vocês, e vocês vão entender essa questão de coordenada e nunca mais vão esquecer. Mas vamos lá, tentar fazer essa questão. Então, ele pode variar de 0 a 90 graus sul e 0 a 90 graus norte. Ele disse que o destroço está a 20 graus de latitude sul. Então, vamos lá. Então, está entre 15 e 30, né? Está por aqui, nessa região, ó. Nessa quadrícula aqui. Eu vou até marcar aqui. Está nessa quadrícula aqui. Beleza? E disse que está a 30 graus oeste. 30 graus oeste? Então, vamos lá. Aqui é 0, é o meridiano de Greenwich. Aqui, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, todos esses pontos estão a leste. E todos esses pontos estão a oeste. Não é isso, pessoal? Sim ou não? Dá para entender? Tudo que está à direita é leste e tudo que está à esquerda é oeste. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar na quadrículazinha que
o destroço está? Ele está 30 graus oeste. Então, entre 20 e 40. Ele está nessa quadrículazinha aqui. Então, se a gente cruzar essa quadrículazinha com essa quadrículazinha, vai dar um ponto por aqui, ó. Né? Ó. Se eu cruzar a latitude, que é essa linha aqui, 20 graus, com a longitude, que dá 30 graus, né? Vamos dizer que é bem no meio mesmo, vai dar esse pontozinho aqui, ó. Esse pontozinho aqui. Beleza? E aí, de fato, esse ponto está no Oceano Atlântico. Pessoal, dá para entender isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Perfeito. Então, aqui é verdadeiro, né? Então, as questões são mais ou menos nesse estilo, beleza? Vamos lá para o outro item. Os pontos A, B e D, identificados no mapa, localizam-se no hemisfério oriental. Você lembra que nós falamos? Qual é o hemisfério oriental, pessoal? É o leste. Perfeito, tá? O hemisfério oriental é o leste, né? Com referência no meridiano de Greenwich, né? Então, o meridiano de Greenwich está aqui, como eu mostrei para vocês, né? O ponto zero, ó. O ponto zero, vou botar de outra cor aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. Então, está aqui o meridiano de Greenwich, o ponto zero, certo? Então, toda essa metade aqui é o leste ou oriental. E ele está dizendo que o ponto A, B e D estão no hemisfério oriental. Vamos lá? A está aqui, A está aqui, B está aqui e D está aqui. Tá certo ou tá errado, pessoal? Errado. Tá errado, né? Só tem um ponto que está no hemisfério oriental. Qual é? O ponto D. Perfeito, Grazi. O ponto D. Só o ponto D está no hemisfério oriental. O A e B estão no ocidental. Tá bom? Oeste ocidental. Perfeito, Grazi. Ó, o ponto B, C e D. Então é falso aqui, né? Falso. O ponto B, C e D estão identificados no mapa, estão localizados na zona tropical. Olha aí, foi a aula dessa semana, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar tudo aqui, senão vai confundir a cabeça de vocês. Eu disse para vocês, pessoal, que a zona tropical, o pessoal do primeiro ano, viu, Lilian, Stephanie? A zona tropical, ela ficava até quantos graus? Quem anotou aí a aula? Linha do Equador, lá em cima, Trópico de Câncer, embaixo, Trópico de Capricórnio. Formava a zona climática que a gente chama de zona tropical. Era quantos graus? Eita. Heloísa anotou, Crislane, Taz. Eu fiz 23 graus? 23 graus, exatamente, perfeito. Eu fiz um desenho imenso lá na sala, né? Então, pessoal, ó, se lembra que nós falamos? Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo o desenho. Eu vou desenhar aqui de vermelho, ó. Bem aqui, 23 graus. Cadê? Bem aqui, 23 graus. Vamos dizer que é bem por aqui. Fica o Trópico de Câncer. E bem aqui, 23 graus sul, certo? Fica o Trópico de Capricórnio. A minha linha não está muito bonitinha, mas imagina que ela está reta, beleza? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Essa zona do globo aqui, pessoal, todos esses pontos, ó, estão, né, na zona tropical, que eu disse para vocês lá ontem. Essa zona tropical é a zona que mais recebe a zona de maior intensidade de iluminação lá nos solstícios e equinócios, né?
Porque se lembra que eu falei, ó, no solstício, a intensidade de iluminação, no solstício de verão, por exemplo, no hemisfério sul, a intensidade de iluminação bate aqui no Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno no hemisfério sul, a iluminação bate no Trópico de Câncer, no hemisfério norte. E nos equinócios, né, de primavera ou outono, a iluminação se dá diretamente sobre a linha do Equador. Então, essa zona, pessoal, recebe iluminação constante, né, intensa e constante. Beleza? Então, é por isso que a zona tropical é a zona mais quente do globo. Beleza, pessoal? Então, todos os pontos que estão aqui estão na faixa tropical. E olha o Brasil, né? O Brasil está quase completamente na zona tropical. Só a partezinha aqui do sul, ali, depois de São Paulo, é que vai estar já numa zona de transição climática, né? Que é uma zona de transição das zonas climáticas, que a gente chama de zona, depois de São Paulo, aí, que a gente vai chamar de zona subtropical. Tá bom? Que é a zona de transição entre o tropical e o temperado, tá bom? Você lembra que o temperado ia até 66 graus, não era? Ou seja, bem aqui para baixo, ó, bem aqui, né, se a gente for pensar. Aí aqui seria o Círculo Polar Antártico, as linhas imaginárias, né, que definem as zonas climáticas. E bem aqui em cima, né, bem pertinho do 6 aqui, do 60, seria o Círculo Polar Ártico. Então, aqui, toda essa faixa aqui, essa faixa aqui, né, seriam as zonas temperadas. Temperada. E acima dos ciclos polares, as zonas polares, que são as zonas mais frias do globo, porque recebe, por conta da esfericidade da Terra, da translação, recebe menos iluminação, tá bom? E do eixo da Terra. Você lembra que nós falamos isso, né? O pessoal do primeiro ano, claro. Lilian e Stephanie, tá dando para entender essa parte? Eu acho que vocês estudaram isso também no primeiro ano, né? Perfeito. Então vamos lá. Quem é que está na faixa tropical aqui, pessoal? Quais são os pontos? Ponto B. O ponto B. O que mais? O G e o D está na faixa da luz. Isso, exatamente. Ó. Então, vamos lá. Quem está na faixa tropical? Ponto B, o ponto D, né, que está a 15 graus aqui norte, e o ponto G, que está na linha do Equador, 0 graus. E o ponto B, que está a 15 graus sul. Então, só esses estão na zona tropical. Só que ele disse o quê? Que é o B, o C e o D. B, não, pessoal. Ó, o C está em que faixa? Tá na zona temperada. Perfeito, zona temperada. Perfeito, Stephanie. Ó. Então tá falso, né? Então aqui só o ponto B desses três aqui, né? Só o ponto B e D estão na faixa tropical. O ponto C está na faixa temperada. Falso. Falso. Os pontos E, F, G, H, identificados no mapa, localizam-se no hemisfério oriental. Vamos lá, de novo. Oriental, o Thaleson falou naquela hora que é leste, né? Então vamos aqui, leste. Oriental, de novo. Ele usou dois itens perguntando a mesma coisa, né? Oriental, oriental. F, tá no oriental, né? Tá aqui o E, ó. O F, o G, o G e o H. Perfeito, pessoal. Todas essas coordenadas estão a leste do meridiano de Greenwich, beleza? Então estão no hemisfério oriental, corretíssimo, verdadeiro, né? E por último, o Brasil tem parte de suas terras no hemisfério norte, mas a maioria de suas terras
estão localizadas nos hemisférios ocidental e meridional. Você lembra que eu falei para vocês que vinham os nomes diferentes, né? Ó, veio meridional aí, né? Veio meridional. Meridional é austral ou meridional. Você lembra que veio, ó? Você lembra que nós falamos que o norte poderia ser chamado de boreal ou setentrional. E o sul pode ser chamado de austral ou boreal. Oh, desculpa, boreal não. Meridional. Boreal já está aqui em cima. Então, sul pode ser chamado de austral ou meridional. Beleza? Então, ele está dizendo que o Brasil tem terras no hemisfério norte, mas a maioria está no ocidente. O ocidente é oeste e no sul. Oeste e sul. Essas duas coisas podem, né? Porque ocidental refere o quê? A longitude e sul, que é meridional, se refere à latitude. Lembra que latitude só pode ser norte ou sul, e a referência é a linha do Equador. Pessoal, não esquece isso. E longitude pode ser oeste ou leste, e a referência é o meridiano de Greenwich. Beleza? Então vamos lá, pessoal. De fato, olha, o Brasil é cortado bem aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. O Brasil é cortado bem aqui em cima pela linha do Equador. Bem aqui. Bem aqui, pessoal. Tanto é que lá em Macapá, né, tem um marco que eles fizeram na cidade, né, aqui no Amapá, nosso vizinho, eles fizeram um marco na cidade, que é o marco zero, né? Na verdade, teoricamente, né, seria ali onde a linha do Equador passa, né? Teoricamente, que a linha do Equador é imaginária, né? Vamos lá. Onde a linha do Equador passa. Então, ali você tem dois hemisférios. Parte do Macapá está no sul e parte do Macapá está no norte. Então, se você pega ali Macapá, Roraima, então essas terras já estão no hemisfério norte. Mas são poucas terras, né? Dá 7%, mais ou menos. E todo o resto está no hemisfério sul. Beleza? E todo o Brasil está a oeste. Todo o Brasil, todo. Né? Tanto as ilhas como a parte continental do Brasil está a oeste ou ocidental. Então, o último item está verdadeiro, beleza? Último item está verdadeiro. Então, qual foi a sequência aí que nós achamos? VFFVV. VFFVV, item correto, item... Letra A. Não é isso? VFFVV, letra A. Beleza? Perfeito. Pessoal, deu para entender? Essa é uma questão fácil, né? Mas ela é um pouquinho trabalhosa, porque às vezes você fica ali desatento, né? Mas como a gente vai fazer em equipe, eu acho que vai ficar mais fácil. Essa questão é interessante, ó. A questão da UERJ. Se uma imagem vale mais que 1.000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão, mas cuidado. Todos os mapas distorcem a realidade. A gente vai estudar isso já já. Né? Isso quer dizer o quê, pessoal? O mundo, ele é uma esfera, né? Vamos dizer, um geóide, né? Que é a representação correta do mundo. Então, você pega essa esfera, vamos imaginar uma esfera, né? Não uma esfera perfeita, mas tudo bem. E aí você tem que representar isso num plano. Ó, não vai dar certo.
Se a Terra fosse plana, seria perfeito representado um plano. Mas a Terra está em 3 dimensões e o papel está em 2 dimensões. Então não tem como você representar perfeitamente algo que está em 3 dimensões para 2 dimensões. Não dá. Não dá, pessoal. Certo? Então sempre vai distorcer algo, vai distorcer a forma, vai distorcer os ângulos, vai distorcer a área, que é o que a gente vai estudar quando nós formos falar sobre projeções cartográficas. Então, sempre algo vai ser distorcido, ou área, ou ângulos, ou formas dos continentes, tá bom? E aí ele fala, todos os cartógrafos, né, são os que elaboram mapa, procuram retratar a complexidade do mundo tridimensional, a gente acabei de falar, né, 3 dimensões, em uma folha de papel, ou em uma televisão, ou uma tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa todos os mapas precisam contar mentirinhas, certo? Legal o livro, né? Como mentir, né? How to Lie with Maps, né? Como mentir com mapas, né? Isso é muito legal. Pessoal, o mapa ele é um instrumento de poder, né? O mapa é um instrumento de poder e faz parte do conhecimento do território. Então, por exemplo, muitas guerras elas se perdem, né? Vamos imaginar, porque o país não conhece o território, né? E hoje, olha que coisa doida, né? Hoje, com os satélites, o sensoriamento remoto, há uma certa permissão de conhecimento do território por grandes empresas, né? Como a Google, por exemplo. E aí, né, compartilhamento de imagens, né, as imagens de satélites, né, que é o Google Maps, Google Earth, né, que eu vou mostrar já já para vocês. E aí vocês imaginam quão perigoso isso é para um país, né? Para a soberania, porque você está fornecendo os dados de um país, né? Para a soberania de um país, né? Autonomia e soberania de um país. Vocês imaginam agora, né, que o governo do Trump quer reivindicar uma base aérea lá em Fernando de Noronha, né? Quer fazer a mesma coisa que fez com o canal do Panamá, né? Quer intervir militarmente. E dizendo que o Brasil está devendo ele, porque eles que construíram lá na Segunda Guerra Mundial, blá blá blá, enfim. Depois dá uma lida nessa reportagem, pessoal, interessante. E aí, olha que coisa maluca, né? Imagina uma guerra, né? Deus o livre, né? Mas imagina uma guerra, Deus nos livre, né? Imagina uma guerra e uma empresa norte-americana, né, e consequentemente o sistema de posicionamento global que nós usamos, que é o GPS, né, que é o Global Position System, ele é um sistema dos Estados Unidos. Então imagina que a gente não tem vantagem militar nenhuma, entendeu? Numa guerra. Por quê? Porque mesmo eles não estando aqui, eles têm conhecimento do território, né? Porque essas imagens são compartilhadas, né? Enfim. Mas vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então tem o ponto A, B, C e D, né? Aí determinada latitude e determinada longitude. Beleza? Aí ele pergunta: observe o planisfério acima, considerando ressalvas presentes no texto. Para deslocar-se sequencialmente, sem interrupções pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física possível em rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam. Então, eu tenho que ir do A para o B, do B para o C e do C para o D. Qual a rota que vocês seguiriam, pessoal? Aí é orientação, né? Não é localização. Vamos lá, vamos pensar aí comigo. Qual a rota que vocês seguiriam?
Vocês entenderam a questão? Ó, tem que seguir um caminho. Tem que seguir um caminho, exatamente, do A para o B, do B para o C e do C para o D. Eu não vou dar as opções, tá bom? Eu quero que vocês. Se eu quiser ir do A para o B, para que direção eu vou? Como eu estou no ponto A, eu estou no ponto leste. E eu quero ir para o ponto B, que é o ponto oeste. Logo, eu vou na direção oeste. Quando eu estou no ponto B e quero ir para o ponto C, que está acima de mim, eu vou na direção norte. E do ponto C para a direção D, para o ponto D, perdão, eu vou para o leste. Será que está certo, Stefan? Fazer aquela dúvida, né? Será que está? Você tem certeza disso? Vamos lá. Ó. Posso perguntar, né? Valendo 1 milhão, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Foi o que a Stephanie fez. Adorei, né? O raciocínio está correto. Então, vamos lá. Se eu traçar aqui uma rosa dos ventos, né? E aí eu sei que para cima é o norte, para baixo é o sul, para o lado direito é o leste, para o lado esquerdo o oeste, né? Se eu for para a esquerda, eu estou indo para o oeste, né? Beleza? É a direção, né? A gente está falando aqui de orientação. Então, a Stephanie disse que se eu quiser ir do A para o B, eu tenho que vir por aqui. É verdade? Só que presta atenção, Stephanie, ele pergunta percorrendo a menor distância física possível. E a menor distância física não é indo para o oeste, e sim indo para o leste. Beleza? Tá vendo como o mapa engana? Porque ele é uma dimensão em 2D. É uma pegadinha nessa questão. Ela é uma dimensão em 2D. E a Terra não está em 2D, a Terra é tridimensional, então a Terra é redonda, né? Então, se a Terra é redonda, ao invés de você fazer esse caminho aqui, você só vai por trás, né? Mais rápido. O caminho mais rápido aqui, imagina, ó, ele está a 140 graus. Então, quando ele percorrer aqui, ele vai voltar e vai chegar mais rápido aqui no ponto B. Essa distância é menor, olha só pelo tamanho das setas, né? Essa distância é menor do que toda essa aqui. Beleza? Então é uma pegadinha, né? Primeiro ele vai, pessoal, para leste. Depois ele vai para norte. Aí nessa parte está correto, né? Ele vai para norte, é o caminho, né? Se eu pegar aqui a Rosa dos Ventos de novo, ele vai para norte. E aí do C para o D é o mesmo raciocínio, viu, Stephanie? Ao invés dele ir para leste, ele volta agora para oeste, entendeu? Porque aí ele vai percorrer o caminho mais rápido. Tem um meme, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu me lembrei de um meme muito interessante, né? Que era um meme que dizia assim. É, deixa eu ver aqui, tá meme, Coreia do Norte mapa. Era um meme, se eu não achar, eu explico para vocês como é esse meme, né? Era bem engraçado. Ele dizia assim, né? Não achei não. A Coreia do Norte, vou perder muito tempo procurando, não, senão a gente perde aqui o raciocínio. Era um meme assim, a Coreia do Norte, ela tá bem aqui, né?
Penínsulazinha coreana tá bem aqui. E aí, cadê? Então, a Coreia do Norte vem aqui. Aí eles estavam dizendo assim, olha, aí alguém botou assim, né? Como é que a Coreia do Norte tem míssil que vai bater lá nos Estados Unidos, né? Tem essa disputa geopolítica, né? Enfim, acho que você já ouviu falar. Aí como é que ele vai ter míssil que alcança isso aqui tudinho para bater lá nos Estados Unidos, né? Aí disse, não, não é por aí, né, pessoal? O caminho Aí o cara botou isso no mapa, né? Aí disse assim, aí é igual esse raciocínio aqui, né? Como os mapas distorcem a realidade. Na verdade, a Coreia do Norte não vai mandar cruzando aqui a Europa, né? A Coreia do Norte vai mandar pelo Pacífico para chegar aqui na costa oeste dos Estados Unidos, né? Então, às vezes, essa percepção do mapa nos engana, né? Porque a Terra está em 3 dimensões. Assim como na Guerra Fria, pessoal, a gente pensa que a Rússia estava aqui, né? Aí Moscou aqui, que ia jogar a bomba lá para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos ia jogar a bomba para a Rússia, sim, né? Não, pessoal, eles podem jogar o míssil por aqui por cima, né? Ó, por aqui por cima, né? Já que a representação da Terra, né? Em 3D, então esse caminho aqui é mais rápido do que esse aqui, beleza? E é engraçado que, não sei se vocês já viram também a explicação por que que o avião não vai em linha reta. Vocês já viram essa explicação? Por que que o avião, ao invés de fazer uma linha reta, ele faz uma curva? Porque a gente estuda em matemática, diz assim, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, não é verdade? Então, olhando para o mapa, parece que, de fato, a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, né? Obviamente, é um sistema cartesiano. Só que, dependendo da curvatura da Terra, né, por conta da curvatura, não é dependendo, então, por conta da curvatura da Terra, às vezes o caminho mais rápido não é reto, é fazendo uma curva, tá bom? O caminho mais rápido entre 2 pontos é fazendo a curva, porque aí você pega uma área menor, né? A Terra está fazendo aqui a curvatura, você pega uma área menor. Então, é engraçado, né? Quando o professor perguntar, né? Os 2 pontos a menor distância entre 2 pontos é uma reta, aí você vai dizer, depende, né? Porque depende da superfície. Se for uma superfície plana, ok, é 2 pontos. Né? Eu estou aqui na minha rua, quero chegar lá no outro ponto. É uma reta, óbvio, né? Mas se for numa esfera, né, numa outra superfície não plana, então nem sempre é uma reta. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? São os percursos dos aviões, né? Percursos. Ó, tá aqui. Tem no YouTube. Vamos aprender aqui, né? Você já esteve em um voo longo em que não conseguia dormir, assistiu ao maior número de filmes possível e ainda ficou sem nada para fazer? Bem, Tá saindo som, pessoal? Sim. Tá sim, professor. é hora de assistir ao trajeto de voo. Mas só consigo pensar em pedir: Ei, comandante, você pode ir adiante e me levar de Nova York a Berlim? Por isso, fica a pergunta: por que a rota de voo é sempre tão curva? Simples, a Terra é redonda. Os mapas, por sua vez, são planos, ao contrário do planeta, que é uma esfera. Portanto, a rota que um avião voa geralmente parecerá curvilínea. Se você olhasse o mesmo caminho em um globo, no entanto, ele pareceria uma reta.
Essas rotas de voo retas, que parecem curvas em um mapa, são ironicamente conhecidas como rotas de grande círculo ou círculo máximo. Elas dizem respeito à curvatura da Terra. Portanto, o que pode parecer um desvio desnecessário na costa leste do Canadá quando você está olhando para um mapa plano é o caminho mais curto a ser voado. Ok, desculpe, capitão, agora entendi. Mas o grande círculo é mais como uma ilusão de ótica em um mapa e não exatamente explica por que os voos domésticos curtos às vezes têm rotas em zigue-zague. Essas rotas de voo claramente não têm nada a ver com o simples fato de a Terra ser redonda, certo? Certo. Durante os horários de pico de viagem apenas nos Estados Unidos, existem até 5.000 aviões no céu em qualquer dado momento. São quase 50.000 aviões em apenas um país todos os dias. Em grandes altitudes, as aeronaves devem ser separadas por pelo menos 600 metros na vertical e 300 metros em altitudes mais baixas. Os sofisticados sistemas de comunicação baseados em satélite oferecem às companhias aéreas a capacidade de mudar de rota rapidamente para dar conta de tudo, desde clima e vento até outros aviões. A viagem com segurança sempre tem prioridade sobre uma rota rápida. Portanto, o que pode parecer a maneira mais rápida de um avião viajar em um mapa ou globo é muitas vezes ignorado por navegadores e controladores de tráfego aéreo. Outra razão pela qual você pode ver um avião seguir uma rota em zigue-zague é devido às jurisdições que não permitem que as aeronaves sobrevoem dado espaço aéreo, como o da Casa Branca, o do Taj Mahal, o do Palácio de Buckingham e até o da Disneylândia. Os aviões devem então costear essas áreas proibidas e seguir uma rota menos direta para fazê-lo. Por que durante um voo só posso usar meu celular em modo avião? Para começar, é por causa da lei, pelo menos nos Estados Unidos. Em 1991, a Comissão Federal de Comunicações proibiu o uso de dispositivos sem fio a bordo para evitar interferências na rede. Desde então, não há muita evidência para provar que seu telefone atrapalha o equipamento de comunicação e navegação do avião. Por outro lado, não há muitas evidências para provar que não também. Assim, mesmo que a tecnologia tenha avançado, Ele já tá mudando de assunto, né? Tá bom. Vamos. Falando em avião, pessoal, deixa eu mostrar aqui esse outro site que tudo a ver com a nossa parte de cartografia, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Esse site chama Flight Radar, né? 24. Vocês já chegaram a ver esse site? Ele mostra todos os aviões que estão em percurso. Não é em tempo real, porque ele tem um delay, certo? Às vezes é um delayzinho de 5 a 10 minutos daquele voo. Mas é bem interessante. Ele também te permite você olhar por um tempo, também não é toda a vida, né? Então você se cadastra, ele permite, eu acho que é meia hora, sei lá, uma coisa assim, e depois ele bloqueia, depois você entra de novo, enfim. Não sei se agora está liberado direto. Ó. Então aqui é o mapa, né? Aqui são os voos internacionais, ó. Aqui é o tanto de avião que está rodando. Deixa eu apagar isso aqui. Como é que faz para apagar isso aqui? Ó, ele tem, ó, o free, né? O free é 7 dias, 3 sessões. Tem a versão paga dele, mas enfim, não precisa pagar não. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, quando você clica no aviãozinho desse, vamos pegar aqui o Brasil, né? Vamos pegar aqui Belém, aqui, da onde é que está saindo os voos de Belém, né? Para onde é que vai esse voo agora? Acho que ele chegou. Ó, o voo da Azul. De Belém para Guarulhos. Ele está saindo agora 11h05, ó. Certo? Vai chegar a 12h45 lá. Vai ser um voo de várias escalas, né? Como disse. Mas ó, olha como é interessante, pessoal. Aqui ele vai dando ele vai dando as coordenadas, ó. Tá dando para ver aqui no cantinho, ó.
latitude, menos 1,39026, né? Então seria menos 1 grau. Quando é menos 1, pessoal, seria o quê? Norte ou sul? Sul. Sul, exatamente, né? Essa referência do menos tem a ver com sul, né? E menos 48 tem a ver com oeste, né? Então seria assim, mais 48, leste, né? Mais 1, leste, se for na longitude. E se for na longitude, se for mais 1, norte, mais 30, norte. Então, menos 30, sul, beleza? Então, vocês conseguem visualizar essa... Aí tem as rotas, né, que ele vai fazer, ó. Teoricamente, é a rota em linha reta aqui, né? E aqui vai dar a velocidade do avião quando ele estiver voando, né? Claro, obviamente. Deixa eu fechar aqui. Vamos pegar um que está voando. Esse aqui. Esse aqui veio de Madrid e vai para Buenos Aires, ó. Aí fala a companhia, né? Saiu às 8h45, vai chegar às 4h20 da madrugada. Oh, agora ele não me deixa mais olhar. Voltou. Aí ele vai dizer, né? Ó, aqui cadê a velocidade? Né? Pressão atmosférica, aí a velocidade, né? Que o avião tá, e a latitude e longitude, ou seja, ele está a 2 graus. Isso quer dizer que ele está no hemisfério norte ainda, né? Ainda não cruzou a linha do Equador, tá bom? Ele está a 2 graus, 65 minutos, né? E ele está a menos 37, ou seja, ele está no ocidente, tá bom? Eu acho muito interessante, assim, ficar visualizando essa... Eu acho que dá para mudar a linguagem aqui também, está em português. Eu não me lembro onde é. Enfim. Vamos voltar aqui para as nossas questões. Então, é só para vocês darem depois uma olhada nessas páginas, né? Que aí isso vai... Vocês entendem a importância desse sistema de coordenadas geográficas, né? Então, pessoal, o item correto é... Primeiro ele vai para leste, né? Depois ele vai para norte, depois ele volta para oeste. Item correto é leste, norte, oeste. Item correto, item A. Beleza? Tá bom? Deu para entender? Terceira questão. Eu sempre uso essas questões, vou usar até nas provas. Observe o desenho, né? Então tá aqui o Sol, aí tem o ponto A, o B e o C, né? Então ele diz assim, de acordo com o desenho, considerando que são 6 horas, se a bola for 6 horas, né? São 6 horas da manhã. Se fosse à tarde, ele diria que são 18 horas, tá bom? Se a bola for chutada de um ponto qualquer em direção aos pontos A, B e C, qual a direção que vai ser percorrida? Pessoal, se aqui são 6 horas, vamos pensar um bonequinho, tá bom? Vamos pensar um bonequinho. Então, imagina um bonequinho aqui. Aí nós vimos o quê? Que no bonequinho, o braço direito do bonequinho, né? Desenhar aqui a mão do bonequinho. O braço direito do bonequinho é leste. O braço esquerdo do bonequinho é oeste. A frente é norte e atrás é sul. Beleza? Agora vamos botar o bonequinho aqui. Então, se são 6 horas aqui, então o Sol está nascendo, está a leste. O outro lado é oeste. Beleza? Para frente, imagina o bonequinho aqui, né? Ele botou o braço direito para cá, o braço esquerdo para cá. Tá bom? Então, a frente dele é norte e atrás dele é sul. Dá para entender isso, pessoal? Sim ou não? Beleza?
Então, sempre pega a referência do bonequinho. Obviamente, pessoal, o bonequinho vai estar de frente para lá e não para cá. Porque se ele estiver de frente para cá, vamos imaginar que ele está de frente para cá, né? Eu não sei fazer um desenho 3D, mas se ele estiver de frente para cá, então ele estaria com o braço esquerdo para o Sol. E não é. O braço esquerdo é oeste. Então ele tem que estar virado para lá. Beleza? Para lá, olhando para lá. Então vamos lá. Agora que a gente descobriu isso, a bola primeiro vai ser chutada em que direção? Agora que a gente descobriu que o bonequinho está virado para lá, que é o cabelo dele, né? Ou seja, ele está olhando para lá. Aqui é o braço direito dele, que é leste. O braço esquerdo é oeste, atrás é sul e para frente é norte. Então, ele a primeira posição, ponto A, vai para onde? Pode falar. Ah, não. Vai, Grazi. Noroeste? Noroeste, perfeito. Ó, então a primeira posição dele está entre o norte e o oeste, né? Nós vimos que entre o norte e o oeste é o noroeste. Perfeito, noroeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. A B, depois ele chuta a bola para B, partindo daqui, né? Claro, do ponto central. Porque se fosse daqui, já mudaria, se fosse do A para o B, já mudaria tudo, né? Nosso percurso. Mas vamos dizer que primeiro ele chuta para o A, depois do ponto central ele chuta para o B. Então, se ele chutar do ponto aqui, que ele está para o B, ele vai para leste, né? Tá bem óbvio aqui, né? Agora. E se ele chutar depois daqui do meio para o C, ele está chutando para sul. Então, qual é qual é a resposta? Então, respectivamente, primeiro ele chuta para o A, depois ele chuta para o B e depois ele chuta para o C. Então, primeiro ele chuta para noroeste, depois ele chuta para leste e, por fim, ele chuta para sul. Dá para entender, pessoal? Qual o item correto? Noroeste, leste e sul. Item A. Agora eu vou querer que vocês respondam aqui. Eu vou mudar a questão bem rapidinho. Eu vou mudar agora bem rápido. Imagina que ao invés dele chutar, ele vai chutar primeiro para cá, né? Depois ele vai chutar para cá, daqui para cá. E depois ele vai chutar do B para o C. Olha aí, formando um ângulo de um triângulo retângulo. Vamos lá. Primeiro ele vai chutar para o A. Depois ele vai chutar para o B, do A para o B e do B para o C. Ele não chuta mais do meio agora, tá bom? Então vamos lá, seguindo a mesma lógica. Primeiro ele chuta para noroeste. Porque eu não mudei a posição do Sol, ainda são 6 horas da manhã, então a linha é leste. Quando ele chutar daqui, bota a rosa dos ventos aqui. Quando ele chutar daqui, né, do ponto A para o ponto B, vou apagar aqui que essa linha ficou bem. Então, quando ele chutar do ponto A para o ponto B, ele está indo em que direção? Sudeste. Vamos lá, será que é sudeste? Ó, vamos lá. Se eu chutar daqui para cá, né? Você lembra que lá é leste e para baixo é sul. Perfeito, né? Então ele está chutando a sudeste. Perfeito, tá? Ó, sudeste, ele está chutando para sudeste. Aqui, ó. Agora vamos botar aqui a rosa dos ventos aqui agora, do ponto B para o ponto C. Ele está indo para que direção?
Sudoeste. Sudoeste. Perfeito. Entendeu, pessoal? Ó, agora, a referência continua sendo o Sol, né? Sempre é assim, a referência é o Sol. Então, o Sol é leste. E aí, a partir de cada ponto, você definiu agora novas direções. Então, primeiro, ele foi para noroeste, né? Que foi o primeiro chute do A. Do A para o B, ele já foi entre o leste e o sul, sudeste. E do ponto C, ele já foi entre o sul e o oeste, que é sudoeste. Perfeito, vocês já estão ficando craques nesse assunto aqui. Se cair alguma coisa de orientação, porque vai cair, vocês já vão estar feras lá, viu? Ó, vamos lá. Isso aqui é uma questão de fuso horário, a gente vai fazer, ó, uma a uma, tem que fazer ela depois, porque senão eu vou ter que parar só para explicar o fuso horário, tá bom? Vamos para quinta. Desculpa, para sexta. Então, ó, na sexta, tu tem um ponto. Pessoal, vamos lá. É fácil também. Então, a gente respondeu a... Cadê? Nós respondemos a terceira, né? 1, 2, 3, e agora a gente vai para a sexta. Ó, depois me cobrem, eu vou imprimir esse material para vocês. Eu acabei esquecendo. É melhor vocês estarem com papel fazendo, né? Do que só olhando assim. Vamos lá. Observando o grid é a grade, né? De coordenadas a seguir, assinala a alternativa com duas afirmativas corretas. Então, vamos lá para as alternativas, né? A. Com as duas afirmativas é porque tem um ponto aqui, né? Na oração. O ponto A encontra-se no hemisfério sul. Vamos lá para o nosso grid. O ponto A encontra-se no hemisfério sul, pessoal. O aula online dá uma dor no meu pescoço aqui. Se encontra. Ele está abaixo do zero. Exatamente, né? Então tá aqui a linha do Equador e o ponto A se encontra no hemisfério sul. Aliás, todos os pontos se encontram no hemisfério sul, tá bom? Todos estão abaixo da linha do Equador, assim como todos os pontos estão no hemisfério Oeste. oeste, exatamente. Então, todos os pontos se encontram no hemisfério sul e todos os pontos se encontram no hemisfério oeste, tá certo? O que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Deu um bug aqui. Então, vamos lá. Todos os pontos se encontram no hemisfério sul e todos os pontos se encontram no hemisfério oeste. Beleza? Agora vamos lá para o item. Cadê? O ponto B está no hemisfério oriental? Não, pessoal. Todos os pontos estão a oeste. Isso quer dizer o quê? Que todos os pontos estão a sul e a oeste, que é igual a ocidente, ocidental. Beleza? Então tá errado. Vamos lá para outro item. B. A latitude do ponto B é 10 sul. O ponto B está a oeste do ponto A. Vamos lá? A latitude do ponto B é 10 sul. Opa, tá aqui, né? Ó. Menos 10. Menos 10. Aqui o ponto B. O ponto B e C estão na mesma latitude, não é verdade? Ou seja, na mesma distância em relação à linha do Equador, 10 graus. 10 graus sul, tá correto. Aí a outra que ele diz é que o ponto B está a oeste do ponto A. Olha, pessoal, o ponto A está aqui. O ponto A está a 75 graus oeste.
E o ponto B está a 65 graus oeste. Quem é que está mais perto do meridiano de Greenwich? Vamos dizer que o meridiano de Greenwich está bem aqui, né? 0 graus. Quem é que está mais perto? O A ou B? Não sei se vocês estão respondendo pelo chat, né? Porque eu nem estou olhando aqui o chat. Ó, quem está mais perto? Vamos lá. Só o Thales está participando. Vamos lá. Quer saber se vocês estão aprendendo. Isso, Lila. O ponto B. Então, o ponto B está mais próximo do 0. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o ponto B, na verdade, está mais a leste, né? Ou seja, ele está mais a leste, né? O ponto B está a leste do ponto A e não a oeste. Se fosse a oeste, ele estaria aqui para o lado esquerdo. Mas o ponto B está mais a leste do ponto A. Agora, se fosse o contrário, o ponto A está mais a oeste do ponto B. Mas ele não quer saber do ponto A, ele quer saber do ponto B. Então ele diz, o ponto B está mais a oeste do ponto A. Falso. O ponto B está mais a leste. O ponto B está no hemisfério ocidental. Pessoal, é sempre bom, quando a gente responder questões, a gente riscar o que está errado no item, tá bom? Porque aí você não se confunde depois quando voltar a ler aquela questão. Aí você sabe por que você não marcou nem A nem a B. Estão eliminadas já. Pontos B e C encontram-se a oeste do meridiano de Greenwich. A gente já viu que todos os pontos estão a oeste. E o ponto C está mais distante do meridiano principal que o ponto B. Então vamos lá, vamos ver se o ponto C está mais distante que o ponto B. Ponto C está mais distante que o ponto B do meridiano de Greenwich. Verdadeiro ou falso? Ponto C está mais distante que o ponto B. Ponto B está mais distante. Só resolvendo um probleminha aqui. Ó, exatamente, o ponto B está mais distante, né? Então ele disse aqui que o ponto C está mais distante, então tá falso, né? O ponto C, pessoal, está mais próximo, né? Está mais próximo. Por quê? Porque o ponto C está a 45 e o ponto B, o ponto C está a 45 graus oeste. E o ponto B, ponto C, né? E o ponto B está a 60 graus oeste. Então, 65, né? 65. Então, o ponto B está mais distante. 65. Está mais distante. Porque é igual assim, pessoal. Quem está mais perto do zero? É o menos 1 ou o menos 5? É o menos 1. Então, o menos 1 está mais perto do zero do que o menos 5, tá bom? É essa a lógica. A longitude do ponto D é 20 graus oeste. O ponto C está a nordeste do ponto B. Ó, vamos lá. O ponto D está a 20 graus oeste e o ponto C está a nordeste do ponto D. Vamos lá. O ponto C está a 20 graus oeste. É o C ou é o D? Desculpa, é o D. O ponto D está a 20 graus oeste. Falso, pessoal. O ponto D está a menos 55 graus oeste. Ou seja, ele te confundiu, né? Ele meteu aqui a latitude para dizer que é oeste, mas aqui é 20 graus sul. Então ele quis te enganar, né? O ponto D está a 55 graus oeste e 20 graus sul. Falso, né? Então você está errado, você quis me enganar. Ele está a 55 graus oeste. E o ponto... Agora vamos ver só a outra, né?
O ponto C está a nordeste do ponto D. Ó, o ponto C está aqui. Então, se eu traçar uma linha, galerinha, nessa direção aqui, né? Se eu traçar uma linha nessa direção aqui, ó. Opa, errei, é aqui. Se eu traçar uma linha nessa direção, aí sim eu estaria a nordeste, beleza, né? Eu estou indo a nordeste. Aqui seria o norte, né? Para cima, norte. Para baixo é sul. Para a direita, leste. Para a esquerda, oeste. Então, eu estaria como? Na direção nordeste. Está correto. Só que a primeira premissa estava errada, né? A primeira premissa falsa. A segunda está correta. Então, só sobrou o item E, né? A latitude A é menor que 10 graus sul. O ponto E tem a mesma longitude que o ponto B. Então, vamos lá. A latitude A é menor que 10 graus sul. É verdade, né, pessoal? Ó, então, o A, ele está por aqui, ó. O A está por aqui, ó. Vamos dizer que está a 7 graus sul, né? Sei lá, por exemplo, não 10. E o ponto E e B estão na mesma longitude, ó. Perfeito. Mas eu posso dizer, pessoal, que o ponto E e B estão na mesma posição? Não. Não, né? Desculpa, na mesma localização? Não. Eu estou vendo agora que o ponto B e o ponto E estão em localizações diferentes, porque eles estão em latitudes diferentes. A longitude é a mesma, mas a latitude é diferente. Beleza? Vamos para frente. Muitas questões aqui para a gente resolver, né? Fiz um TD bem grandezinho para vocês brincarem aí. Então, o item correto é o item de elefante. Vamos lá. Agora aqui para definir as coordenadas geográficas, a questão da Unesp, né? Quando o pessoal, vocês aí do primeiro ano, quando tiverem aula de cartografia, vocês vão dar aula lá na frente, viu? Ó, vocês já estão vendo o assunto adiantado. Segundo bimestre só quero 10, viu? Ó. Vamos lá. A responsabilidade aumentou, viu, Grazi? Agora. Vamos lá. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Peraí, vamos lá. As coordenadas geográficas do ponto 1 e 2 são respectivamente. Vamos definir logo a do ponto 1. Eu quero que vocês falem para mim. Qual a coordenada, latitude e longitude do ponto 1? Vamos lá. Vou aumentar aqui o desenho para vocês. Qual a coordenada do ponto 1? Latitude e longitude. Então, vou anotar aqui do lado. Ponto 1. Qual a coordenada? A longitude é 0 graus. Não. Primeiro, a gente começa sempre com a latitude. Tá bom? A latitude é... A latitude é 30 graus? Isso, a latitude é 30 graus, mas é o quê? Norte ou sul? 30 graus norte. Então, vamos lá, vamos fazer direitinho. Primeiro, pessoal, sempre é latitude e depois longitude. Lembrar que a latitude só pode ser norte ou sul e a longitude leste ou oeste. Então, é 30 graus norte, ponto e vírgula,
E a longitude? Ó, primeiro você olha para cá, ó, os tracinhos, os paralelos, e depois você olha para os meridianos, tá bom? Qual a longitude? Do ponto 1. A latitude é 30 graus norte, a longitude 0 graus leste. Perfeito. Não, 0 graus. Perfeito. 0 graus só? Porque é o meridiano de Greenwich, Tá. tá bom? Então, toda vida, Graça, que cair no meridiano de Greenwich, 0 graus, longitude. Se cair na linha do Equador, 0 graus, latitude, tá bom? Não precisa colocar norte ou sul, porque eles são a linha de referência, é o ponto de partida. Então, eles dividem a Terra ao meio. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, norte e sul. Então, quem tiver para cima é do Equador, norte. Quem tiver para baixo, sul. Quem tiver à direita do meridiano de Greenwich é a leste. Quem tiver à esquerda, oeste. Então, eles são ponto de referência, ou a linha, né? Na verdade, a linha de referência, tá bom? Correto. Perfeito. 2. Vamos lá, vamos rápido. Qual é a latitude? 0 graus. 0 graus, ou seja, o ponto 1 está lá no meridiano de Greenwich e o ponto 2 está na linha do Equador. E qual é a longitude? 60 graus norte. 60 graus norte. Perfeito. Opa, não, longitude não, tá errado. Peraí. 60 graus Oeste. oeste. Não existe, Graça, não existe longitude norte. Tá bom? Toda vida que você traçar as longitudes, que são essas linhas verticais, ou ela vai ser leste, se ela tiver para cá do meridiano, ó, leste, se ela tiver para a direita, e se ela tiver para a esquerda é oeste. Tá bom? Nunca vai ser norte ou sul. E na linha do Equador é a mesma coisa. Aqui é a linha do Equador, tudo que tiver para cima é norte, né? E tudo que tiver para baixo é sul. Eu acho que o que confunde vocês é essas setinhas aqui, né? Porque eu boto assim para cima, você pensa que quando eu botei aqui para cima, equivale a isso aqui, mas não é, né? Para cima é essa área aqui, pessoal, ó, essa área, tá bom? E para baixo é essa área aqui, ó. Beleza? É isso. É um plano cartesiano. Então, o item correto é o item. Ah, nem falei o item, né? O item correto é o item 30 norte, 0 graus. 30 norte, 0 graus. E 0 graus e 60 oeste. Item correto é item B de bola. B de bola. Tá bom? Aqui mais uma questão de fuso horário. A gente vai responder. Ixi, essa aqui eu fiz besteira, viu? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz besteira nessa porque eu botei a imagem bem em cima do coisa. Aí não dá certo, né? Poxa vida, o que eu fiz? Deixa eu só.
Ó, deixa eu ver aqui. Vou depois ajeitar esse TD e vou mandar de novo, porque eu acabei botando bem em cima do... Ó, o item A ele vai falar assim, pessoal. Se o número 5 indica a direção sul, então o número 9 indica a direção norte-noroeste. Então vamos lá. Se o número 5 indica a direção sul, o número 9 indica a direção norte-noroeste. Vamos ver se é verdade. Se o número 5 indica a direção sul, não, né, pessoal? Olha, o número 5 indica a direção quê? Norte, né? Não é a direção sul. Então vamos desenhar aqui, né? O primeiro é pontos cardeais, se lembram? Pontos cardeais, norte, sul. Opa, o que eu fiz aqui? Sul. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar tudo aqui. Leste. E aqui, oeste. Beleza? Norte, sul, leste, oeste. Agora vou mudar de cor aqui. Então, roxo. Pronto. Os pontos colaterais entre os pontos cardeais, né? Aqui, ó. Esse. Né? Então, o ponto 6 seria nordeste. O ponto 8, sudeste. O ponto 2, sudoeste. E o ponto 4, noroeste. Aí agora a gente vai para os pontos subcolaterais. Entre o norte, né? Aqui é um 5, tá bom, pessoal? Entre o norte e nordeste, norte e nordeste. Entre o leste e nordeste, leste e nordeste. ENE. Entre o leste e o sudeste, leste e sudeste. ESE, né? Você lembra que é este também. Entre o sul e sudeste, sul-sudeste. Entre o sul e sudoeste, sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, oeste e sudoeste. É só pegar aqui o cardeal e depois o colateral. Entre o oeste e o noroeste, oeste e noroeste. E entre o norte e noroeste, norte e noroeste. Então, quando ele diz que o 5 está no sul, já está errado, o item A. E, beleza? Aí ele diz assim, se o 4 indica a direção sudeste, vamos lá, o 4 indica a direção sudeste? Não, pessoal. Quem indica a direção sudeste é o 8. Beleza? Tá errado. C. Se o 2 indica a direção nordeste, o número 6 indica a direção noroeste. Vamos lá, o 2 nordeste? Não, pessoal. O 6 é que é nordeste. Tá bom? O 6. Tá errado. Te confundiu de novo. É o 6 que é nordeste. É o 6, né? Se o número 8 indica o nordeste, cadê o 8? Não, pessoal, o 8 está bem aqui, galerinha, ó. O 8 indica sudeste. Falso, né? E se o 1 indica o norte, o número 7 indica o leste. Ó, se o 1 indica o norte, o número 7 indica o leste. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ah, professor, sempre aqui em cima vai ser norte, né? Não poderia o 7 ser norte? Poderia. Mas isso vai depender, galerinha. Essa questão, eu acabei confundindo vocês, porque eu já tracei que lá em cima era norte, né? Tudo bonitinho. Mas essa questão é uma questão associativa, tá bom? Na verdade, como é que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ó. Talvez eles possam usar essa questão de outra maneira para fazer uma pegadinha. Como aqui está a Rosa dos Ventos, a única coisa que você sabe é o quê? Que o ponto 5, o 7, 1 e o
Deixa eu fazer. Eu errei essa questão. Agora que eu percebi onde eu errei. Vamos refazer ela. Esquece tudo que eu falei. Vou voltar aqui a fita. Vou voltar. Eu errei. Ó. Deixa eu voltar aqui a fita. Tá bom? Errei total essa questão. Porque é uma pegadinha, tá bom? Às vezes a gente vai com muita sede ao pote e marca só porque a gente tem uma visão fixa dos pontos, tá bom? Mas a visão não é fixa. Eu quero que vocês entendam da seguinte forma, ó. Ele só colocou os numerais, então ele não está dizendo que o 5 é norte, como eu fiz. Eu fiz errado. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, ó. É para tu associar. Por isso que ele fala assim, se o 4 é sudeste, então ele está afirmando. Então o número tal é isso. Aí você vai dizer, opa, é verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui, vamos associar. Então deixa eu apagar aqui, vamos lá. Vamos fazer a primeira de novo. Aí a gente vai chegar na questão certa. A primeira diz, se o 5 é sul, então vamos lá, o 5, cadê o 5? Lá em cima. Se o 5 for sul, pessoal, se o 5 for sul, aí para frente seria o quê? 1 seria norte, para a direita, para cá, que seria o 0, né? Aqui é 0, eu acho. Seria o leste, não é verdade? E para porque eu tenho que olhar para cá, para frente, né? E para a esquerda seria oeste. Beleza? A esquerda daqui, né? Se eu estivesse olhando para frente. Então eu disse, se o 1, né? Cadê? Se o 5 é norte, então o 9 é norte, noroeste, então norte. É norte, noroeste, vamos lá. Se o 1 é norte, agora a gente vai mudar toda aquela desenho que eu fiz, né? Aí você começa, aqui norte, aqui nordeste, aqui o 2 nordeste, o 4 sudeste, o 6 sudoeste e o 8º noroeste. Aí depois você faz os outros, mas vamos só porque a gente interessa. O 9 é norte e nordeste, o 9 está entre o 1 e o 8, é norte, noroeste. Tá correto, item A, né? Olha aí. Meu Deus do céu. A gente ia errar bestamente essa questão. Tá bom? Então, o item A, que depois eu vou ajeitar para ficar bonitinho para vocês, ele diz assim, se o 1... A gente vai fazer todos, tá bom? Mas ele diz, ó, se o 1 é norte, o número 7, ou desculpa, se o 5 é sul, desculpa, ele diz assim, se o 5 é sul, aí ele fala, se o 5 é sul, o 9 é norte, noroeste. Tá correto, só se o 5 é sul, o 9 é norte e noroeste. Vamos ver aqui se os outros estão certos agora. Vou apagar de novo, ó. Porque como ele não dá a minha direção, eu tenho que apagar tudo e testar todos, ó. Vamos lá, ele diz assim, se o 4 é sudeste, então ele está dizendo o 4 é sudeste, pessoal. O número 10 indica leste e sudeste. Vamos ver? Pessoal, se o 4 é sudeste, então ele está entre o sul e o leste, não é verdade? Sim ou não? Olha a direção, né? Lembra, o leste tem que estar para a direita. Então, aqui seria o leste. E aqui o ponto 0 seria o sul. Tá vendo como dá uma confundida, né? Ó, o sudeste, o braço direito, né? Se a gente olhar para a figura, a gente colocaria o braço direito para cá. Então, o braço direito seria o leste, tá bom? E o braço esquerdo seria o sul. Desculpa, e atrás... Não, seria assim. O braço direito... errei aqui. O braço direito seria... Ó, não dá certo. Você sempre tem que pensar como se fosse um bonequinho, ó.
um bonequinho, tá bom? Aí você sempre vai apontar o braço direito onde os outros vão estar corretos. Se eu botar o braço direito aqui, esse aqui não vai estar correto e não vai bater, né? Porque se eu botar o braço direito para essa posição, aqui ao invés de ser sul, vai ser norte. E essa posição estaria errada. Então eu tenho que mudar a posição do bonequinho. Então o bonequinho vai estar de frente para cá. O bonequinho vai estar de frente para cá. E aí ele vai botar o seu braço direito para cá, que seria leste. E atrás do bonequinho seria sul, que é o ponto 5. Então, só assim, aqui seria sudeste. O ponto 4 seria sudeste. E o ponto 10 seria leste-sudeste? Não, o ponto 10 seria sul-sudeste. Tá vendo? As questões da Albrac, elas parecem fáceis. Vão ter questões fáceis, mas tem umas que são pegadinhas. Então, às vezes, você vai com muita sede ao pote, né? Eu me lembro até de uma prova que eu fiz com a líder, né? No ano passado, com a Stephanie, com a equipe dela, que a gente, às vezes, ia muito ao pote, né? Com sede ao pote, na UBG, e errava a questão. Então, tem que estar atento. Por isso que a equipe, às vezes, um vai... Ah, não, tá certo, é assim. Aí o outro vai dizer o quê? Não, peraí, não é por aí, né? Vamos olhar direitinho essa questão. Beleza? Então, o B tá errado. Aí o C diz assim, galerinha, se o 2 indica se o 2 indica Nordeste, vou apagar aqui tudo de novo. Se o 2 indica Nordeste, então aqui o 2 é Nordeste, o número 6 indica Noroeste. Noroeste. Vamos tentar pensar. Então, o braço direito ficaria para cá, né? Para cá, o braço direito, ó. Porque aqui seria leste e aqui seria norte, né? Beleza? E aí o ponto 6 já não seria noroeste, porque ele seria entre o sul e o oeste, seria sudoeste. Falso. Falso. Se o 8 indicar, vou apagar agora tudo de novo. Se o 8 indicar se o 8 indica a direção nordeste, o número 7 indica a direção norte e nordeste. Então vamos lá. Se o 8 indica o nordeste, aqui é nordeste, né? Aí se aqui é nordeste, pessoal, a gente vai ter que colocar o nosso braço direito. Então o nosso braço direito vai estar para cá. Então aqui seria leste e o 7 seria norte. Pronto. A gente pegou essas referências, a gente consegue fazer a questão. Então se aqui é nordeste, beleza? O número 6 indica o noroeste. Cadê o 6? O 6 estaria entre o norte e o oeste. Tá certo. Ah, tá, é mesmo. Peraí, pessoal, só abrir aqui o portão rapidinho. Eita. Pronto, voltei. Vamos aqui pensar.
Se o 2 indica não, se o 8 indica Nordeste, o número 7. Ai, não, botei errado. O número 7 tá onde? O número 7 indica Norte, tá errado. Eu li errado, tá bom? Ó, tá vendo? Já tô confundindo as bolas aqui, né? É igual quando você faz a prova, você começa a ver, embaralha tudo. Se o 2. Não, tá certo, tô ficando doido. Tava olhando lá pra baixo. Se o 2 indica Nordeste, cadê o 2? Não, essa aqui a gente já fez, né? A gente tá fazendo essa. Se o 8 indica Nordeste, o número. Cadê? Como é que eu fiz essa linha retazinha bonitinha? Se o 2 indica Nordeste, o número 7 indica Norte, Pessoal, a gente tava em qual? Tava na C, né? Ou era na D? Agora eu confundi. A gente tava na C ou na D? Deixa eu apagar aqui, vamos fazer de novo. Acho que na C, beleza. Então tá certo, vamos lá. Então, se o 2 indica Nordeste, o 2 aqui é Nordeste, certo? Aí o braço direito é para cá, né? Então aqui seria Leste e aqui seria Norte. O 6 seria Noroeste. Cadê o 6? Noroeste, não. A gente viu que o 6 seria... Foi, essa aqui a gente respondeu. A gente viu que o 6 seria Sudoeste, né? Sudoeste. Beleza. Respondemos essa. Agora vamos para outra. A C está errado. Ao invés de ser Noroeste, seria Sudoeste. Agora a D. Acho que foi a D que eu me confundi. Se o 8 indica Nordeste, então tá aqui o 8, Nordeste. Então, o nosso braço direito estaria para cá, que seria o leste. Não. Seria... Não, desculpa. O braço direito estaria para cá, leste. Aqui seria o norte. Beleza? Aí ele diz, o número 7 indica o norte e nordeste? Não, o 7 indica norte. Tá bom? Ó, pessoal, é fácil vocês entenderem porque essas posições aqui, que estão em preto e branco, elas só vão poder ser pontos cardeais. Então, a gente elimina que elas sejam pontos subcolaterais, que é o que ele está dizendo aqui, né? Norte e Nordeste. Não dá para ser, porque essas grandonas aqui são sempre ou Norte, ou Sul, ou Leste, ou Oeste. Essas aqui, maiorzinhas, que são bissetrizes, ou elas são Nordeste, Sudeste, Sudoeste ou Noroeste. E as outras que são as pequenininhas, os pontos subcolaterais. Então aqui você eliminaria só pelo desenho, tá bom? E o item se o número 1 indica norte, agora vamos voltar. Se o 1 indica norte, o 7, então o norte, atrás seria sul, né? Aqui para a direita, leste, onde vai para o meu braço direito, né? Não é a minha direita sentado, do jeito que eu tô, pessoal. É como se eu tivesse na direção, ó, voltando, né? Aí vocês vão entender agora, ó. Vou dar a volta, né? Olhando para frente. E a minha esquerda, oeste. Senão vocês confundem, né? Porque vocês estão olhando... eu estou botando que aqui é direita, leste, aí você... Não, professor, é esquerda, pelo amor de Deus. Eu estou olhando aqui para a tela, é esquerda. Não, professor. Eu tenho que virar, ó. Então, a referência é sempre a posição dos teus braços. Vamos lá. Direita sempre leste, esquerda oeste. Então, tu tem que virar. Beleza?
Então, se o 1 é norte, o número 7 indica leste, 7, 7, 7, 7. Cadê o 7? Não, o 7 indica oeste. Então, olha aí, ó. Mudou o jogo todo. Depois que a gente fez da maneira correta, o item correto é o item A e não o item E, tá bom? A gente fez da maneira certa agora, porque a gente pegou a referência a partir do que ele está falando dos itens. Não é a partir daquela imagem que a gente já tem pré-construída, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Tá bom? E a última de coordenadas e orientação, essa aqui, a 10ª. Ó. Restos de um navio foram localizados nas proximidades das coordenadas 20 graus sul e 10 graus... Oi? Pode falar. Ó, então vamos lá. Aqui no mapa, a única coisa que ele deu de desenho, né, foi a linha do Equador, que divide aqui em norte e aqui embaixo em sul. Mas se a gente traçar um meridiano de Greenwich, né? Se a gente for traçar o meridiano de Greenwich, ele passaria por aqui, ó. Então aqui é a Inglaterra, né? Se a gente for pensar, ele passaria por aqui. Beleza? Ficou bem retinha. Não sei como é que eu faço isso. Sem querer eu faço. Pede aí. Ó, eu vou buscar lá. Aí, pessoal, vamos fazer assim. Resto de um navio foram casado. É 10 graus. É como se fosse como é aquele nome? Batalha naval, né? Vamos lá, batalha naval. Vamos achar 20 graus sul, mais ou menos, né? Porque ele não deu aqui nenhuma coordenada. E 10 graus leste. Vamos lá, 20 graus sul. Então, ele estaria por aqui, né? Mais ou menos, ó. 20 graus sul. E 10 graus leste. Então, ele estaria por aqui, perto do zero, né? Então, se a gente for cruzar aqui, vai dar mais ou menos aqui, né? Sei lá, por aqui, né? Por essa regiãozinha aqui, ó. Tá bom? Então, os restos foram encontrados por aqui. Aí, vamos lá, tentar entender. Eles foram encontrados nas proximidades da costa oriental da África. Vamos pensar se é oriental, pessoal? Então, aqui o continente africano, né? Ó, esse aqui é o continente africano. Então, se a gente botar aqui a Rosa dos Ventos, essa parte é o leste, é a costa oriental, e essa parte é a costa ocidental. Então, tá errado, né? Não é na costa oriental, e sim na costa ocidental, que é a costa oeste, né? Oeste da África, não é a leste. Aí, o setor ocidental do Oceano Índico, não, pessoal, o Oceano Índico está aqui, ó. Né, que é a Índia, né, Oceano Índico, né? Essa é uma questão bem geográfica. Falso. Nas proximidades da costa ocidental da África, correto, né, pessoal? Verdadeiro, ó. A costa ocidental da África tá aqui, ó. E no último, no setor oriental do Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico está aqui. Então, se a gente colocar que esse lado é o lado leste, né, do Oceano Atlântico, tá correto. Então, ele está no setor oriental do Oceano Atlântico, verdadeiro. Então, aqui eu tenho dois itens verdadeiros, que é o item 3 e 4. Resposta correta, item E. Então, vamos para o nosso gabarito aqui, fechado. Fechado não, minto, faltam as questões de fuso, né? É A. Ó, por enquanto. A. A. A última foi E. A penúltima A. E a
sexta E e a sétima B. A sexta E e a sétima B. Beleza? Aí ficaram faltando 3 questões sobre fusos horários. Pessoal, vamos finalizar por aqui. Vocês vão fazer as questões de fusos horários, tá bom? Se vocês conseguirem imprimir o material para anotar melhor, a aula vai ficar gravada. Nós temos um probleminha nessa questão 9, porque eu confundi vocês, né? Acabei botando, eu fiquei desorientado, né? Acabei colocando posições aí onde não era, mas a gente conseguiu corrigir, né? A tempo. E aí ficaram as questões de fusos horários que nós vamos resolver na segunda-feira, tá bom? Na segunda, nós vamos fazer à noite também, tudo bem? Eu acho que o horário melhor para todo mundo é 7 horas. Então a gente faz lá para 7 horas, 7h10 mais ou menos, a gente faz para tentar terminar ali umas 8h30. Aí a gente vai fazer questões de fuso horário e aí eu já vou apresentar a outra parte do assunto, que são os elementos do mapa. Tá bom? Galerinha, muito obrigado. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Eu acho que é assim que a gente vai... Nós vamos aprendendo, né? Vamos entendendo o assunto. E quanto mais questões nós fizermos, né? Mais vai ficando mais fácil a resolução. Tá bom? O entendimento, a resolução dessas questões. No mais é isso. Descansem um pouquinho aí. Bom sábado, bom domingo para vocês. Feliz Dia das Mães. E vamos embora. Tchau.